Bom, bom dia, mais uma vez. Se você estiver vendo essa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar com... Porque tem duas vias possíveis, né? Dessa sessão, pelo menos duas possíveis que eu pensei, né? Talvez outras possíveis existam e eu não pensei. Mas uma das vias é eu trazer alguns estímulos que não é uma apresentação do capítulo do livro, né? Até aqui a gente foi até a introdução do livro, mas isso a gente fica para os encontros de sexta-noite. Eu não vou trazer isso. Mas eu vou trazer alguns estímulos que conversam com os encontros passados. Então, eu vou trazer um estímulo que conversa com o encontro que nós fizemos na sexta-feira passada. Além disso, é super bem-vindo que todos vocês tragam questões, tanto quem está no grupo e questões que sentem que querem destrinchar e evoluir, quanto pessoas que não estão no grupo, mas desejam estudar, têm um livro em casa ou não têm um livro em casa, mas de alguma forma vê uma conexão do próprio trabalho com o tema. Bom, então, pelo menos essas duas vias possíveis. E tem um vídeo do Kellerman, produzido pelo Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Na verdade, eles têm uma série de vídeos, né? E tem um vídeo curtinho que ele fala sobre evolução pessoal, que eu vou compartilhar para vocês aqui. A gente começa com esse vídeo. Qualquer problema com conexão, a gente vai conversando aqui. Mas acho que vai dar tudo certo. Então, é uma entrevista feita pela Leila com produção do Centro de Psicologia Formativa no Brasil, que é uma instituição com a qual o Kellerman nutriu uma relação muito forte, né, no tempo que ele esteve vivo, tanto pessoalmente com a direção, a presidência do centro, quanto com a instituição como um todo, né, pensando em um polo de formação em psicologia formativa, formação e pesquisa em psicologia formativa. Vamos lá. I think that taking the hint that the human being comes into the world as a body plan that establishes an adult form, that's kind of universal, not kind of is, and it's adaptable so that it's not uninfluenceable. So that you recognize that the organism has a plasticity in its development over different periods of time that gives it a socialized state and a somewhat personal response depending upon how they're programmed inside themselves. So then I see that it is possible that the organism has the possibility to make a personal form life. And I make a difference between how an organism is bodied, how they have a body, they have an inherited body, and then they have a somewhat socialized body, cultural patterns that they adopt and differentiate and use over time. And some people have a personal life, or a subjective life, which they link to the life of the mind or the life of the images, or something they want to call a sort of an inner self, but it doesn't appear as a bodied event.
And I make the differentiation, given that it's a sort of an analog background, that it is possible through the development of voluntary muscular effort to alter the intention of an act, not to adopt the society, but to want to adopt an expression of your own. It would be like somebody who learns to play a musical instrument, how they have to practice voluntarily in order to get a certain sequence of sounds or a certain sequence of breathing in which they form a personal relationship to the instrument or to the tool that they have, or how they want to use themselves, say, to run a short distance, or how they want to use themselves differently than they're programmed to chase an animal or to use agricultural techniques. So you see that the organism has the ability to form a personal somatic life, a life of expressions and feelings that were not programmed. That's the personal evolution of a person. And they, many people have long-term goals. They want to be writers, and then they develop their writing, and then they develop another style of their writing, or painting, how they paint and how they move to different kinds of painting touches and techniques. They are developing a personalized action, which was not inherited. And that's a personal life. Nessa época ele era vivo ainda, né? Uma das... talvez uma das compreensões equivocadas da obra do Kahneman seja algo do tipo uma anatomia pré-disposta ou com um destino anatômico comum, regendo o processo de uma forma muito linear e uma forma muito não aberta a modificações nesse processo, né? Tal qual uma anatomia universal. Uma anatomia universal que é linear, que tem um padrão que se repete interindivíduos, né? Porque, embora haja uma pesquisa muito minuciosa dos processos embriológicos, da formação dos seres, em especial da formação do ser humano, e esses processos, em alguma medida, sejam compartilhados universalmente, mais do que essa universalidade, vai ser muito importante para entender a obra do Kahneman, a individualidade. E como essa individualidade ela é possível por existir um corpo. E como a individualidade é possível, não só por existir o corpo, mas por essa individualidade ela assumir uma certa forma, ou várias formas no corpo. E esse processo de evolução pessoal, que para outros autores vai aparecer com outros nomes, por exemplo, o Feldenkrais vai chamar isso de um processo de autoaperfeiçoamento. E outros autores podem trazer outros nomes para um processo que é comum à educação somática e é comum a essas perspectivas de integração corpo físico, corpo não físico, que é esse ajuste das camadas estruturais e das camadas subjetivas, ou das camadas não estruturais. E um ajuste em direção ao bem-estar, um ajuste em direção ao prazer, um ajuste que linka a estrutura, a função da estrutura e, especialmente, quem vive a estrutura e a função. Então, não só a estrutura
e a função da estrutura, a maneira como a estrutura se comporta de uma forma funcional, mas quem preenche essa experiência? O indivíduo que preenche essa experiência. O indivíduo que faz com que essa estrutura e função tome sentido na vida. Numa vida particular e numa vida comunitária também. É por isso que ele fala que, embora essa evolução pessoal ela seja a possibilidade, ela seja universal, justamente pela partilha estrutural e funcional dos seres humanos, ela é mutável. E reside justamente nessa mutabilidade a possibilidade de se formar. E aí vai ter uma frase uma pergunta, né? Que o Kahneman traz, que é muito importante, que é How the body becomes somebody. Como o corpo se torna alguém. E é aquilo que o Winnicott vai tratar, né? Mas como o corpo, ele se torna soma. Né? Como o corpo, ele é preenchido por uma experiência em primeira pessoa. E a partir daí, ele é, inicialmente, né? Ele é reconhecido como ser independente e ele começa a se formar. Aí, usando uma palavra, um termo do Kahneman. E esse processo formativo, ele vai ser, em grande parte, abastecido no processo da clínica que o Kahneman propõe, pelo esforço muscular voluntário. Um esforço muscular que, por ser voluntário, exige uma sintonização do nosso componente mental. Existe uma intenção presente no esforço muscular. Não se trata da contração esvaziada, mas é de um esforço muscular intencional, volitivo e que carrega uma autorreflexão. Então, quando ele vai propor, isso a gente pode falar daqui a algumas semanas, né? Mas quando ele propõe o método dos 5 passos e reconhecer o estado do corpo, né? Partindo do reconhecimento do estado do corpo, intensificar esse estado, é uma intensificação, inclusive muscular. É uma intensificação, inclusive, dos padrões de tensão. Porque intensificando os padrões de tensão que eu reconheço, na perspectiva do Kahneman, eu posso, ao passo que eu vou progredindo no meu processo, modular isso. No sentido de, no caso da tensão, uma tensão exacerbada, inibi-la, né? Fazer com que ela tome um ajuste ideal, aquilo que eu entendo como ideal. E não só esse esforço muscular voluntário, ele carrega essa intenção, mas ele carrega a expressão própria do indivíduo. Ele carrega não só uma comunicação para si, mas uma comunicação para o meio. Se entendendo permeável, se entendendo como não só uma estrutura, mas como alguém permeável. Permeável a essas forças externas, permeável, né, no sentido de que essas forças externas possibilitem, né, serem impactadas pelas minhas próprias forças internas e vice-versa. E eu estou falando de forças, tanto forças naturais quanto forças sociais, ou forças emocionais, forças comunitárias, forças que impactam um outro tema que é importante para o Kahneman, que é o sentimento. Então, essa expressão, fruto do esforço muscular voluntário, ela não carrega só tensionamento, ela carrega expressão subjetiva. Ela carrega uma leitura das emoções.
ela carrega uma leitura dos estados. Como é que é isso para vocês? Tá dando para me ouvir? Sim. Ah, que bom. Né, Jamile? Que bom. Viu? Seria assim. Primeiro eu fiquei pensando na história da forma e função, né? O que determina o quê? Que tem sempre essa discussão. A forma determina a função determina a forma. Na verdade, a gente vê que são mais ou menos até o que ele falou aí, né? Se tem seria o herdado genético e a experiência e a adaptação e o ajuste durante a vida, né? Esse esforço muscular voluntário, ele seria mais ou menos a experiência somática? Sim, ele é a experiência somática. Ele é a experiência a formação, somática. Ele na verdade, o esforço muscular voluntário compõe a experiência somática. Né? Ah. A experiência somática ela vai para além do esforço muscular, mas o esforço muscular compõe esse processo. Tá muito. O Kahneman, no Anatomia Emocional, não muito, mas em outros livros, nesse livro aqui, por exemplo, O Corpo de Sua Mente, ele vai percorrer estados do corpo e como esses estados do corpo, estados estruturais ou posturas, se relacionam com estados subjetivos. Então, vou dar um exemplo, né? Um tema que ele discute bastante é a postura ereta. E como a postura ereta refletiu não só um ajuste biomecânico, portanto estrutural e funcional também, mas como refletiu um ajuste do awareness, né? Dessa atenção consciente. E uma atenção consciente que reflete esses estados intencionais do indivíduo. Em um momento da nossa evolução que o ser humano começa a expressar a consciência. E aí eu tenho, por exemplo, uma postura ereta que me possibilita uma outra relação diferente da postura deitado da postura em 4 apoios. Tanto deitado de barriga para cima quanto deitado de barriga para baixo. E é por isso que, na clínica, ele vai trabalhar com a experiência em determinadas posturas, carregando estados subjetivos distintos. Então, um estado subjetivo, emocional, de estar deitado, para ele é diferente de um outro estado de estar em pé. E estar em pé exige um esforço, um certo esforço. Muito menos volitivo do que outro esforço, por exemplo, de segurar uma postura aqui na frente, ou segurar o braço em cima, ou segurar o braço ao lado. Mas eu posso, estando em pé, que não exige um esforço muscular consciente absurdo, intensificar a experiência de ficar em pé. Intensificar o esforço muscular de estar em pé. Eu posso empurrar o chão. Eu posso contrair os membros inferiores. Eu posso contrair o meu centro de força. Eu posso incluir uma experiência estrutural a partir de diversas vias que me levam a uma experiência somática de estar em pé, que passa pela contração, pelo esforço muscular, mas que é primordialmente preenchida por alguém. E se é preenchida por alguém, eu tenho um processo de awareness. Se eu tenho um processo de awareness, eu tenho essa elaboração do esforço muscular. Tudo bem? O que mais? Vamos que eu estou por... Hoje é o dia, hoje eu estou por vocês, hein?
Ó, deixa eu ler um trechinho para vocês. Alimentar. Alimentar as reflexões. Ele diz assim, ó. É o corpo de sua mente, tá? Quem não tem, compre. E utiliza o cupom do Deixa Mover, que tem 20% de desconto. Deixa Mover 20 no site da Sumos. Pois bem. Na página 19. O contínuo da nossa autoformação é aquilo que estamos conscientes. Deitar achata e alonga nossa excitação, nossa awareness, nosso sentimento de nós mesmos, tornando nossos limites menos diferenciados. Ficar de pé intensifica nossa excitação e aprofunda nossa awareness, nosso sentimento de nós mesmos, à medida que reorganizamos a nós mesmos no campo da gravidade. Para mim, essa é a melhor definição de awareness que eu conheço. É o sentimento de nós mesmos. E assim, awareness é dificílimo de definir em português. Dificílimo. É aquela coisa, você sabe o que é, mas no momento que você tenta explicar, você já não sabe mais o que é. Agora, awareness, como um sentimento de nós mesmos, é algo que me parece muito o que awareness é. Então, quando ele diz assim, né, um contínuo de autoformação, justamente esse processo de adaptação constante da estrutura e da função, das formas no ambiente. E a respeito das posturas, né? O deitar como a diminuição, né? O achatamento da excitação, e o ficar em pé como a intensificação da excitação. E respectivamente, em relação ao awareness, o alongamento desse awareness e o aprofundamento desse awareness. Você sabe que durante muito tempo, e aí me digam se isso faz sentido para vocês, né? Durante muito tempo, no início da minha carreira como professor, quando eu queria estados de atenção, situações em que eu queria um estado de atenção maior, um estado de awareness maior, eu trabalhava eminentemente deitado, com as pessoas deitadas. Ao passo que eu fui estudando outras, e de olhos fechados, né? Que eu fui estudando outras coisas, eu modifiquei completamente isso. Então, assim, quando eu quero que meus alunos tenham um estado de atenção maior, eu trabalho em pé e de olhos abertos. Principalmente de olhos abertos. Isso não significa que trabalhar deitado de olhos fechados é ruim, não é isso. Mas tem um outro objetivo. Se eu quero um estado de awareness elevado, eu estou em pé de olhos abertos. Eu estou em pé de olhos abertos e, em um segundo momento, eu estou em deslocamento. E não esqueça que eu venho da dança, eu trabalho essencialmente com artistas. Essencialmente com artistas. Eu não trabalho na clínica, né? É porque né, de olhos fechados, você tem esse contato com você mesmo. Você vai meio que a gente brinca e fala assim, você vai do mundo para dentro. Quando você abre os olhos, você integra esse mundo de dentro com o mundo de fora, né? O Klaus Viana, eu estava até procurando, achei assim, ele tem uma definição assim, que eu acho tão bonita, ele fala que a vida é a síntese do corpo e o corpo é a síntese da vida. Eu acho muito, sim, ele tem umas coisas muito legais, você deve ter estudado o Klaus também, e ele tem muito esse sentido dessa percepção, né, do movimento. Então, eu gosto dessas jogadas para fazer a gente pensar, né?
O livro do Klaus, né? O único que ele escreveu. A dança, né? A dança, né? Ele é literatura, gente. É demais. É literatura. Né? Eu acho que o trabalho de organização teórica e metodológica que a Jussara Miller fez foi assim, é absurdo, de bem feito, bem estruturado, fruto de toda uma relação com a família Viana. Mas o livro do Klaus é literatura. E é muito interessante ler os dois. E para mim, se eu fosse propor, né, para alguém, eu proporia: leia o livro do Klaus, em seguida, leia o livro da Jussara, em seguida, volte a ler o livro do Klaus. Volte a ler o livro do Klaus. Eu fiz exatamente. Ai, parei de te ouvir agora, Mônica. Acho que você tocou no microfone. Não. Se você quiser tirar o fone e colocar, tirar ele do aparelho e colocar ele no aparelho de volta. Se não der certo, sai e entra de novo, por favor. Agora eu só estou com os seus movimentos faciais. Voltando aqui, né? Eu tenho... Qual que é o grande interesse do Kellerman? O que vocês acham? Qual que é o grande interesse do Kellerman? Já alguém aí, viu? Para mim é importante ouvir. Por favor. Qual que é seu nome? Paula. Paula. Agora eu fui lendo e falei, Paula. Por favor. Assim, fazendo um resgate rapidinho da primeira frase que você leu do Kellerman, né, e aí eu fiz uma anotação rápida: um contínuo de nós mesmos consciente. Essa palavra consciente ficou muito forte para mim, e conforme você foi falando, né, sobre estado de alerta, em pé, de olhos abertos, em movimento, ele traz para mim digamos assim, a experiência viva desse consciente. Eu acho que quando Kellerman fala desse processo formativo consciente, ele fala desse movimento, ele fala dessa gradação em camadas, seja dos nossos estados, digamos assim, de tensão ou de menos tensão, né? Então, fez muito sentido quando você falou esse estado de alerta, de olhos abertos. Porque se eu deito, fecho os olhos, eu posso me perder. O meu paciente pode se perder na experiência. Eu não sei para onde ele vai, né? Então, se a gente consegue manter esse estado de consciência na percepção do que está acontecendo biologicamente, isso se torna, digamos assim, cada vez mais consciente. Eu acho que a grande proposta do Kellerman é a consciência do que está acontecendo comigo, da onde eu estou, para onde eu estou indo. Ele quer saber o caminho que eu fiz. Não é simplesmente, agora eu estou relaxado. O que é relaxado para você? O que você fez para chegar nesse lugar? O que corporalmente, em termos de tecido, te dá essa informação? É mais ou menos isso aqui, para mim. E o que é esse processo, né? Que a Paula comenta, que responde à minha pergunta. É a pulsação. Essa é a grande questão do Kellerman. É a pulsação. Não é à toa que ele fala tanto disso. Não é à toa que ele usa a imagem da água viva. É a pulsação. E essa pulsação é uma pulsação que não reflete só a nossa anatomia e fisiologia. Essa pulsação reflete justamente esse processo individual e comunitário. Porque se eu desconsidero, porque vamos puxar aqui, né? Quando eu digo que quando eu quero um processo de awareness elevado, eu
trabalho de olhos abertos e em pé. Eu não desconsidero esse trabalho deitado de olhos fechados, né? Não é isso. Mas notem, por que essa necessidade tão grande de deitar e fechar os olhos aparece muitas vezes? Me corrijam se eu estiver errado. Isso aparece muito. Nas aulas, tem aula que você deita as pessoas, você não consegue tirar depois. Você não consegue, para tirar, e assim, você até consegue, mas você observa o quão difícil é sair. Isso acontece porque essa pulsação constante de inibição e excitação não acontece na vida diária. As pessoas não dormem. Em média, não dormem. Não tem qualidades. Não estou falando de deitar na cama, né? Estou falando de dormir. Dormir. Descansar. Eu trabalho com jovens também. Inclusive, às 9 eu vou dar aula para eles. E eu finalizo muitas vezes a aula com 20 minutinhos de... Aí eu apago as luzes, fecho as janelas, fecho as persianas, né? Porque a janela não dá para fechar por causa do Covid. Mas fecho as persianas, apago as luzes, e eles têm 20 minutos. Muitas pessoas dormem. E muitas pessoas chegam na aula pedindo para começar por essa fase da aula. Não dá. Não dá. Mas por quê? Essa pulsação, ela reflete esses estados de excitação e inibição, que são os estados que, quando entram em desequilíbrio, eu tenho prejuízo nesse alguém. E às vezes é um prejuízo estrutural, às vezes é um prejuízo emocional. Mas a questão fundamental para o Kahneman é a pulsação, e a pulsação expressa a equilibração entre inibição e excitação. A pulsação expressa a equilibração entre inibição e excitação. Então é isso que eu vou atrás quando eu leio a obra do Kahneman. E é isso que eu vou atrás quando eu quero aterrizar a obra do Kahneman na minha prática. Seja na clínica, seja na pedagogia, seja na criação. Eu vou aterrizar os mecanismos de pulsação. Eu vou aterrizar o que significa a pulsação na minha prática. Porque isso é fundamental para ele. Ele começa esse livro contando de um caos quando ele voltou para os Estados Unidos depois de um tempo na Europa, depois de 3 anos na Europa. E depois de 3 anos na Europa, ele não queria voltar de avião. Porque se ele voltasse de avião, seria uma transição muito rápida, depois de um processo tão longo na Europa. E aí ele resolve voltar de navio. E nessa viagem de navio, ele demora 31 dias para chegar nos Estados Unidos. E aí, quando ele entra no navio, ele pergunta qual que era a cabine dele, né? E aí, o comissário, ele diz que ele poderia escolher a cabine, porque só tinha ele no navio. Então, o senhor pode escolher a cabine, porque só tem o senhor. Então, era ele, o capitão do navio, que eu não sei se é assim que chama, pessoa que cuida lá, né, do navio. E tinha o comissário e os trabalhadores da estrutura, né? Então não tinham outras pessoas para ele dialogar. E aí, o café da manhã era servido às 8 da manhã. E aí um dia ele acordou, tomou café. E aí no dia seguinte, ele acordou para tomar café. E quando ele chega no café da manhã, o comissário estava atrasando o relógio em 15 minutos. E aí ele chega no comissário e ele fala, mas por que você está atrasando o relógio em 15 minutos? Não são 8 horas? Ele, não são 8 horas, a gente passou pelo meridiano. Tem que atrasar em 15 minutos.
E aí, à medida que a viagem foi acontecendo, esses atrasos de 15 minutos iam ocorrendo, porque mais próximo da América eles estavam, e ele resolve que ele não ia mais tomar café às 8 da manhã, porque já não era 8 da manhã. E ele resolve comer quando sentisse fome. Então, quando acordava e sentia fome, ele comia. E quando ele sentia sono, ele dormia. Ele parou de ter uma relação com o tempo cronológico e ele se aproximou de uma relação com o tempo biológico. E nesse processo que ele relata no livro, ele diz que isso intensificou a compreensão dele de um processo de inibição e excitação que está expresso no ciclo circadiano. Dormir e acordar expressa a inibição e a excitação, respectivamente. E notem, quando eu tenho um prejuízo, quando eu tenho uma alteração, tanto em um quanto em outro, eu tenho um prejuízo, fato. Eu não vivo o processo de inibição de sono adequadamente. Problema. Eu não vivo o meu processo de excitação, estar acordado, adequadamente. Problema. E esse adequadamente pode ser 1 milhão de coisas, né? Mas eu entendo como uma fuga. Eu sempre entendo o problema, alteração da função, eu sempre entendo isso como algo que me distancia do prazer. É assim que eu entendo o problema. Algo que me distancia do prazer. Então, comece a identificar o problema aí. Se eu estou tendo prazer, se isso de alguma forma corrobora para o meu desejo, preenche o meu desejo, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, se isso me afasta do desejo, opa, problema. Então, se eu tenho esse afastamento do desejo, um prazer que está lá longe, justamente no período de excitação do meu ciclo circadiano, alterei o ritmo pulsatório. Está alterado. A expressão do fluxo pulsatório expresso no ciclo circadiano está alterada. E aí eu tenho uma avalanche de situações. Uma avalanche de respostas somáticas. O que mais? Olha a mensagem da Mônica, né, no chat. O aprofundamento do como o corpo se torna alguém. Acho que é bem isso que ele traz. Isso é lindo, né? Isso é lindo, assim, é como o corpo... É porque no português não fica tão lindo, né? Foneticamente. Fica lindo semanticamente, mas foneticamente fica lindo no inglês. Agora... É lindo no sentido de que nós vivemos acho que isso desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quando as cirurgias plásticas elas começam a invadirem a high society e não só os sobreviventes de guerra. Isso a Pierre Bézier comenta no livro dela, né? Mas esse momento inaugura uma grande preocupação com a estética do corpo e um distanciamento do alguém que preenche o corpo. E isso perdura ainda, né? Isso perdura ainda. E também é uma questão que atravessa qualquer pessoa que trabalhe com corpo e movimento. E aí não importa se você está na clínica, se você está na pedagogia.
Não importa se você está na criação. Isso em alguma medida aparece. Uma preocupação não é com a forma do meu corpo, é com o reflexo da forma do meu corpo. Porque não é como, a preocupação não é como eu vivo a forma. É como essa forma é refletida nos olhos de um outro alguém. E aí, você perdeu, gente. Não tem evolução pessoal aí. Não tem, desculpa. Não tem como. Você pode ter perda de gordura localizada? Pode. Com certeza pode. Agora, evolução pessoal, desculpe. E eu não sou contra. Por exemplo, eu faço ginástica multifuncional. Adoro, inclusive. Não é problema. Não, o problema não está aí. O problema está em valorizar o reflexo da forma. Porque não é a forma, é o reflexo da forma. E aí, para quem é da dança, né? O problema está em valorizar o que está no espelho. E não o que é vivido aqui, em primeira pessoa, né? Tem um professor, ele não é americano. Se bem que o Havaí é um território dos Estados Unidos, né? Mas ele nasceu no Havaí. Ele chama Finnes Young. E ele tem um texto, que é um texto que eu conheci quando eu tinha uns 17 anos. E eu nunca mais achei esse texto. Inclusive, eu escrevi para ele, para pedir uma outra coisa. E ele me respondeu, eu esqueci de perguntar desse texto. Vou escrever para ele de novo. Se eu conseguir esse texto, eu compartilho com vocês. Mas é um texto que ele fala assim: Be always the number one. Seja sempre o número 1. E nesse texto, ele vai falar sobre a importância de um bom relacionamento com o espelho nas aulas de balé clássico. É lindo esse texto, lindo. Porque ele não desconsidera o uso do espelho. Porque o problema também não está no espelho. O problema está em como se relacionar com o espelho. As coisas ou as pessoas por si, per se, não são problema. O problema, esse afastamento, problema, né? Entendido como afastamento do prazer, desvio da rota do desejo, mora justamente nas relações estabelecidas com as pessoas, com os objetos, que modifica o nosso comportamento. Se modifica o nosso comportamento, modifica o nosso sentimento. O sentimento é expresso no comportamento. E o comportamento é a parte acessível do sentimento, né? A gente não acessa o sentimento da outra pessoa, a gente não acessa a consciência da outra pessoa. A gente acessa o comportamento da outra pessoa, diretamente. E um comportamento que tem uma certa forma, tem um certo equilíbrio das estruturas e das funções, fruto de um mecanismo pulsatório. Então, não está dado, não é fixo, é mutável, é dinâmico, mas naquele instante tem essa forma. E é assim, né? Eu tenho uma foto. No instante que eu estou com alguém, como aluno, como paciente, eu tenho uma foto daquela pessoa. E aí, na próxima sessão, na próxima aula, eu tenho uma outra foto. É por isso que o trabalho da pessoa da clínica, da pessoa da pedagogia, nunca acaba. Porque nós sempre temos fotos das pessoas. É aquele instante. E aí, com uma outra foto, você, nossa, então... Eu bato sempre na mesma tecla do diálogo, né? Se você, enquanto profissional,
intensifica o diálogo, intensifica a interlocução com o seu aluno, com o seu paciente. Porque o diálogo vai fazer com que você possa ir além da foto. E é um processo de ir além da foto, que é o processo de evolução pessoal que o Kahneman traz. É um processo de ir além da foto. E quem vai? E quem faz esse processo? O próprio alguém. A nossa posição como profissionais, gente, a nossa posição como profissionais, e eu acredito que todo mundo aqui é profissional do corpo e do movimento, é cada vez mais dar um passo para trás. Esse é o nosso trabalho. Então, num primeiro momento, nós estamos muito perto e, à medida que o processo vai se desenrolando, nós vamos dando passos para trás. Passos para trás. Passos para trás. Se necessário, eu dou passos para frente e eu vou dando passos para trás. Esse é o nosso trabalho. Porque senão um trabalho é uma relação de dependência. E se eu tenho uma relação de dependência, tá errado. Se eu crio uma relação de dependência, salvo questões muito pontuais, né, principalmente da clínica, que necessariamente eu preciso de um acompanhamento para a vida inteira, né? Mas salvo essas questões, o desejo é que o quanto antes, esse aluno, essa pessoa se descole de você e volte depois em um outro momento, com outras questões. Ou se essa relação ela é abastecida por um outro objetivo, né? E aí é um objetivo constante. É o objetivo, por exemplo, das terapias psicológicas, psicocorporais, enfim. A educação somática. Tem muita gente que faz a minha aula que não tem nenhuma... Né? E eu não sou da clínica, né? Eu não trato ninguém. A pessoa está lá num certo equilíbrio do corpo. Mas ela faz a aula constantemente. E por que ela faz essa aula constantemente? Porque esse mecanismo pulsatório de uma equilibração, inibição e excitação só encerra na morte. E se ele só encerra na morte, até onde nós sabemos, eu preciso de um investimento pessoal constante. Agora notem, esse investimento, esse contato com outro, alguém que orienta o processo, ele não é uma relação de dependência. Não pode ser. Eu não posso criar uma dependência, eu crio uma conexão pontual. E uma conexão que, muitas vezes, a pessoa que orienta vai dando passos para trás. Eu vivenciei isso quando eu tinha lá uns 19 anos, tinha um pouquinho mais, acho que 20 anos. Eu tinha passado por um processo longo de formação com uma professora, e essa professora decidiu se aposentar e viajar, embora do país. E eu fiquei desolado. Falei, caramba, e agora? Quem sou eu? E agora quem sou eu? Porque nós tínhamos ali uma relação bárbara, a aula acontecia, cada semana era uma coisa, assim. Foi um período de ascensão técnica e de inteireza absurdo na minha vida. Foi o maestro, assim, Ferrari do balé. E aí essa professora atravessou o oceano. Falei, caramba, e agora? Esse foi o momento do corte do cordão umbilical. Porque ou cortava ali, ou eu não seria quem eu sou hoje. Ou cortava ali, porque não estava nela. Estava em mim o tempo inteiro. Né? Exatamente, a evolução foi minha. Agora, tive uma ótima orientação. Gratidão para essa professora. Gratidão imensa para essa professora. Que, inclusive, ela foi bárbara, né? Foi bárbara. Bárbara. Inclusive, num determinado momento, ela falou assim, olha,
Agora é com as suas pernas. Sabendo que sempre foi com as suas pernas. Agora é com as suas pernas. Só que saiba, sempre foi. Né? O que mais? Oi, Márcia. Eu vi que você citou o problema como um afastamento do desejo. É isso, né? E o desejo, no caso, seria um estado da mente? O desejo é o que te move. O desejo é o que te move. Agora, os estados da mente são múltiplos, né? Com o mesmo desejo, mas o desejo é o que te move. E de onde vem o desejo? O desejo vem do eu, né? Vem do alguém. O desejo vem do alguém. O que é o alguém? O que é o alguém? Eu vou responder o que é alguém para mim, tá? Eu não vou trazer, não vou conceituar isso. O alguém para mim é o soma. O que é soma, soma? a gente vai abrindo a boneca russa, né? Tá. O soma é o corpo vivido em primeira pessoa. E o que vem além do corpo? Antes do corpo? O que vem antes do corpo? Eu já parei. Aí eu vou até aqui. Aí eu vou até aqui. Tá. Mas eu gostaria de ouvir você. Então, sobre o desejo, né? Eu queria entender como você falou o desejo, por isso que eu fiz essas perguntas para compreender, chegar num ponto o que a gente vê o desejo. E o desejo eu vejo como um estado da mente, que é a gente querer alcançar alguma coisa que faz sentido, porque eu acredito agora para isso faz sentido para mim, não que eu sou isso, não que eu viva o desejo. O desejo é o impulso que te atrasa, para o meu modo de ver, a você se conectar com a sua natureza divina, o seu self, que nem o Stanley Kellerman fala. Então, o problema não é o problema, e sim o desejo que é o problema, no meu modo de ver. O desejo... Que também não é um problema, que ele apenas é, e a gente não precisa se estar conectado com ele, e nem ser ele um impulsamento para a nossa vida. E sim o desapego ao desejo. E não é o que te move, é apenas o que você é. Não precisa mover. O desejo para você é o que você é. Não, o desejo não é nada disso. O desejo é um estado da mente que te leva a impulsionar para alguma coisa que você não é. Faz sentido? Para mim não faz sentido. Mas eu meditaria mais sobre. Uhum. Eu te ouviria mais. Porque para mim, o desejo, quando eu falo que o desejo é o que me move, eu estou tentando, em alguma medida, estabelecer uma conexão com aquilo que eu experiencio no agora e com aquilo que, em alguma medida, não é certeira, não exata, em alguma medida não exata, eu me desloco em direção. Né? Por exemplo, o fato de a gente estar aqui hoje se encontrando, existe um desejo que me desloca a estar aqui, por exemplo. Então, para mim, o desejo está nesse lugar. E aí você diz que que o problema está no desejo.
O problema vai estar no desejo, quando o desejo fazer com que você seja o atuante do seu movimento. Eu estou fazendo só pelo desejo. E não realmente pelo o que me deixa um estado pleno de felicidade, um estado de êxtase. Eu estou movimentando pelo desejo naquele momento para eu alcançar alguma coisa que provavelmente está alimentando o meu ego. Mas em nenhum momento o desejo como essa baliza, ele te afasta de uma relação presente com o prazer, por exemplo. Eu acho, Sim. né? Eu penso dessa forma. E o prazer? O prazer, se a gente fundo nele, onde que a gente vai chegar tendo prazer? Para que ter prazer? E por que eu tenho prazer? São boas questões. O prazer, se a gente for fundo no prazer, indo, uma hora, ele vai gerar o quê? Sofrimento. Se eu gosto de alguma coisa, por exemplo, se eu gosto muito de açúcar, eu vou comer açúcar, daí eu quero mais açúcar, eu quero mais, eu vou indo, aquilo lá vai o quê? Gerar um sofrimento pra gente. Então a gente fica nesse mundo da dualidade, ou gerando prazer até que gera sofrimento, gerando sofrimento até que gera prazer. Isso eu acredito, eu vejo que não é da nossa natureza divina. Agora, isso são os excessos, né? Também. É só um exemplo, né? Porque como o Kellerman resolve isso? O Kellerman resolve isso justamente na pulsação. É assim que o Kellerman resolve isso. Porque na pulsação, eu não estou nas extremidades, né? Eu não estou nos excessos. Interessante. Eu queria passar a palavra para a Marine, para a gente poder encerrar, mas assim, só... É que isso aí vai muito... Então, eu queria justamente convidar para a gente continuar num outro momento, mas Marine, por favor. É Mariline. Desculpa, Mariline. Imagina. Eu estudo um pouco, né? Bem pouco. Essa questão do Kellerman. Eu tenho mais conhecimento do lado da psicossomática, mas que vem da bioenergética. Não sei se você conhece, né? E aí eu penso, baseado nisso, que o desejo está mais conectado ao ego mesmo do que ao self, né? Só que eu penso que um corpo funcional com consciência corporal pode usar o ego em favor do self, sabe? Então, é só um ponto de vista, né? Em outras palavras, o que vocês dois estão falando. Para tentar chegar em algum lugar, mas acho que vale a pena mais discussão sobre isso. É só isso. Super, super. Se vocês puderem voltar às 18 horas, vai ser incrível. Senão, a gente continua na sexta-feira que vem. Porque eu acho que é isso mesmo, né? Você vai abrindo a caixinha e tem uma outra caixinha dentro. E eu acho que isso é interessante de se encontrar e poder discutir. Então, se vocês puderem voltar às 18, vai ser muito bom. Mas se não, semana que vem a gente resgata esse tema. Tá certo? É jóia. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.